gente morrendo, vendo os filhos morrerem de fome. Você fala, cadê Deus? Esses dias me questionaram sobre Deus, né? Eu tava conversando com a minha esposa, a minha cunhada e uma amiga da minha cunhada. Falando lá em casa e tal, e ela falando, não, você tal, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, senhora, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. E eu não tô falando mal de Deus nem nada, mas quando você pensa nas coisas boas da vida, quando você pensa numa criança perfeita, quando você pensa num bichinho brincando, quando você pensa na sua vida, nas suas conquistas, é fácil você acreditar em Deus. É fácil. Nossa, é tudo tão perfeito. Nossa, as coisas são lindas. Uma flor, olha que lindo. É fácil. Só que você não pode pensar só nessas coisas. Eu, como professor de filosofia, eu sou obrigado a considerar todas as variantes. E quando você considera todas as variantes, vai ficando esquisita a história. Entende? Então, assim, cara, eu não gosto de falar isso, mas antes eu vou falar, porque são as coisas que me levaram a descrever. Eu já trabalhei com grupos de repressão à pedofilia, que pra mim é uma coisa que eu me arrependo a vida inteira. Fui patrono de um orfanato muitos anos e tal. Você pergunta assim para as pessoas, Deus é amor? Ah, Deus é amor, é amor. Deus, ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece? Sabe, lógico, ele sabe tudo. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo numa folha sem que ele saiba, tal, ok. Deus é todo-poderoso, construir o céu, a terra. Ele pode te ajudar se você precisar? Lógico que ele pode e tal. Aí eu falo, cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Às vezes todos os dias pelo próprio pai, ou pelo tio, ou por seja quem for. Cadê? Porque se ele tá vendo, se ele tem poder, então ele não é amor. Aí a gente entra no paradoxo de Epicuro. Epicuro, 300 anos antes de Cristo, ele já falava do Deus judaico, que é o mesmo Deus do cristão, né? Uhum. O Deus do tetragrama, YHWH. Né? Ele falava, é impossível um Deus ser todo amor, todo poder e onisciente. É só você olhar o mundo. Se ele é todo poder e todo amor, então ele não é onisciente. Ele não sabe o que está acontecendo aqui. Ele está fazendo as deusices dele pelo universo aí que é gigantesco e não está olhando para cá. Se ele é onisciente e todo amor, então ele não tem poder para acabar com o mal. Porque olha o mal como tá, olha só as desgraças da vida. E se ele é onisciente e todo poderoso, então ele não é amor. Então ele não quer acabar com a maldade. Porque ele está assistindo, cara. Aí falam pra mim assim, mas o livre-arbítrio do estuprador. Então, beleza, então para defender o livre-arbítrio do estuprador e o livre-arbítrio da criança de não ser estuprado. É pesado. Eu sei que é pesado, é ruim a gente falar sobre isso, mas a gente tem que pensar nisso. Exato. Entende? Você tem que pensar em tudo. Você vê uma guerra ridícula dessa como está acontecendo lá na Palestina, na Síria e na África, em tantos outros lugares, gente inocente sofrendo enquanto os governantes estão sentados bonitinhos na Rússia, na Ucrânia, gente morrendo, vendo os filhos morrerem de fome. Você fala, cadê Deus? Cadê o Deus de amor? Aí, só se a gente estiver falando dos deuses gregos. Aí, beleza. Então não é o Deus cristão. Na verdade, Deus cristão é uma ilusão. O que existe mesmo são os deuses gregos. Aí, beleza, tá tudo bem. Porque para os gregos, os deuses gostavam de putaria, gostavam de guerra. O ser humano foi feito para divertir eles. Eles não estavam nem aí se o ser humano se fudia ou não se fudia. Podia se matar, era para diversão deles. Aí, beleza. É mais coerente. Muito mais coerente. Entende? Os deuses gregos, da mitologia grega, eles... Ok, estamos aqui para isso, o game é esse. Então tá bom. Então é isso. Entende? Do que um Deus todo amor, todo poderoso, pai, protetor, maravilhoso e tal. E aí? Eu já pensei bastante nisso, assim. Eu acho que se existe Deus, a conclusão que eu cheguei é que eu acho que ele não é bom. Ele só é. Ele não é nem bom nem mal, ele é tudo. Então, aí quem fala sobre isso é Spinoza. E aí, o que ele fala? Cara, você vai adorar meu livro. Porque no meu livro, gente, eu não falo, essas coisas que eu tô falando aqui, eu não falo no meu livro. Na verdade, eu defendo Deus no meu livro. Parece um paradoxo, mas eu queria mostrar como os principais pensadores defenderam Deus. Tem gente que lê meu livro e fala, nossa, eu tenho mais motivos para crer. Spinoza, quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou assim, acredito no Deus de Spinoza. Um Deus que não exige dogmas, que não existe. Então, para Spinoza,
Deus só é. É a energia que contém no universo e que está imanente em tudo. Tudo, inclusive em mim e em você. Porque Spinoza diz assim, Deus é infinito, certo? Você é finito. Se você não for Deus, você limita Deus. E você não pode limitar Deus. Então você também é Deus. Então Deus está imanente em tudo. Ele só é. E por ser, organiza tudo. Ah, mas eu morro. Sim, mas como as células do seu corpo morrem, estão sempre renascendo, procriando, você é a parte mortal de Deus para que ele seja eterno. É um Deus que não exige dogmas, é um Deus que não está nem aí se você transa pela frente, por trás, com homem, com mulher, com dois, com três, com cachorro. Ele só é uma energia que rege tudo, que ele só é. Não tá nem aí com a moralidade, não tá nem aí com nada. Ele só organiza tudo só pelo fato de ser. E ele tá imanente em tudo. Eu acho que esse Deus é mais provável de existir. Mas também dá pra problematizar também. Problematiza, então. Então, vamos voltar pro caso do estuprador? Vamos. Esse Deus, ele tá sentindo o prazer do estuprador e a agonia da criança. E aí? Será que esse Deus sente? Aí já começa a existir, a gente começa a dar uma imagem pra Deus que ele sente coisas, né? Pode ser não. Pode ser só uma energia Talvez inanimada. Talvez ele só criou, tipo, ele só, vamos imaginar, né? Apertou um botão e falou assim, não, agora existe coisas. Então, mas aí então você tá pressupondo que ele pensa, né? Se ele pensa, se ele decidiu é porque ele pensa. Verdade? Então ele não pode ser só uma energia inanimada. Entende como é difícil? E aí Kant, ele mudou de opinião várias vezes na vida, mas o último livro que ele escreveu sobre isso, ele diz que debater se Deus existe ou não é uma tolice, porque Deus só pode ser crido pela fé. Então é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter resposta para tudo. Que na verdade a gente não tem como saber. Porque Deus é metafísica. Eu começo meu livro falando sobre isso. Essa expressão metafísica, o primeiro a usar foi Aristóteles, 350 a.C. Então, physis do grego é o que era material, e o prefixo meta quer dizer além, que está além do físico. Então, tudo que é metafísica, Deus, alma, reencarnação, inferno, diabo, lei da atração, whatever, tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no sentido estatístico do termo, no sentido de não poder ser provado. Por que não pode ser provado? Porque está além do físico. Entende? Agora, da mesma maneira que é improvável, é inegável. Pelo mesmo motivo. Porque se eu não posso provar, eu também não posso negar. Então fica uma escolha pessoal. Acredita quem? Quem quer. Agora, você acredita pela fé. O que é a fé? Acreditar sem provas. Ok, tá certo, você pode acreditar. Mas você não pode me condenar por não acreditar, porque eu tenho o mesmo direito que você. Verdade. Entende? E é essa a questão. Fica um do lado de cá querendo convencer o outro sem ter possibilidade de provar. Ah, mas eu sinto, tá? Mas você sente. O que você sente não é mensurável. Não pode servir como prova.